O lateral esquerdo Bernabei é um dos principais destaques do Inter na reação da equipe no Campeonato Brasileiro. E no vídeo de hoje eu vou te explicar em detalhes como joga e qual é a importância de Bernabei dentro do sistema ofensivo de Roger Machado. Bom, pessoal, então a gente vai começar a análise aqui observando o trabalho do Bernabei em saída de bola. E em saída de bola, né, o Bernabei ele costuma, na comparação com o Bruno Gomes, ser um lateral mais base, né? Então ele, portanto, ele trabalha um pouco mais próximo dos dois zagueiros, né? Embora a gente saiba que o Inter utiliza uma saída de bola mais sustentada e aí, portanto, a primeira linha de quatro ela permanece um pouco mais estruturada, né? Mas na comparação com o lateral direito do Inter, né, com o Bruno Gomes, o Bernabei joga um pouco mais próximo dos dois zagueiros. E aí muitas vezes um pouco mais por dentro realmente, né, como um lateral um pouco mais base. E esse posicionamento dele um pouco mais por dentro vai trazer algumas situações de jogo que são interessantes para o Inter. A primeira delas é que ele vai atrair o jogador que está pendente do Bernabei para jogar um pouco, para defender também um pouco mais por dentro. E isso vai fazer com que o Wesley vá ficar no mano a mano com o lateral oposto. Então a gente sabe que o Wesley nesse ano de 2024 tem sido muito importante para o Inter, como uma válvula de escape, uma válvula de aceleração, de dribles inclusive, para ganhar a linha de fundo, para ser uma opção de dribles, né? Muitas vezes justamente porque ele está numa vantagem tática ocasionada pelo posicionamento do Bernabei, que vai atuar um pouco mais por dentro. Então é um cara bem importante em saída de bola, justamente pela variação que ele consegue dar, seja jogando um pouco mais por fora ou mais por dentro, né? E ele é um cara que vai ter muito essa capacidade de leitura, né? Uma leitura para identificar o homem livre atrás das costas dos médios adversários, né? Dos volantes adversários. Então muitas vezes ele vai conseguir ter essa capacidade de leitura do espaço, seja para se projetar, que é o que a gente vai ver um pouco mais para frente também, mas também para buscar um passe mais vertical, como a gente percebe aqui. Então ele vai encontrar um jogador na entrelinha que vai ser importante para uma progressão do Inter dentro do campo, né? E dentro dele conseguir encontrar esses passes verticais, a gente vai ver que ele é um cara que vai utilizar muito esse recurso do trabalho constante de pescoço, né? Para mapear o campo. Então tá sempre quebrando o pescoço, né? Domina, mas está sempre mapeando o campo. E isso vai facilitar a ação seguinte dele, que é de buscar o passe, porque ele já sabe onde os jogadores estão. Então muito bem aqui ele encontrando o Valência, né? Novamente nas costas dos volantes, né, do Corinthians. Então, novamente aqui, ele sempre mapeando bem o campo, identificando muito bem aqui o Thiago Maia flutuando nas costas do Yuri Alberto e, novamente, facilitando com que o Inter progrida dentro do campo. A gente falou logo no início do vídeo a respeito do posicionamento do Bernabei, né, em saída de bola, às vezes um pouco mais por dentro, e aqui já em campo contrário, né, já no ataque mesmo, ele atuando aqui basicamente como um lateral interior, ocupando uma faixa bem mais por dentro mesmo, e se aproximando, né, dos jogadores para criar situações de jogo, né, justamente porque ele é um cara que gosta muitas vezes dessas tabelas, né, buscar essas tabelas, buscar essas aproximações, e aqui nesse lance, inclusive, ele acaba finalizando, né, justamente porque ele tem uma característica associativa bem grande, né, e a gente falou, inclusive, até mesmo no primeiro vídeo, né, no vídeo que ele chega pro Inter, a gente menciona justamente essa capacidade associativa, onde muitas vezes ele vai aparecer nessas tabelas, vai aparecer muitas vezes nesse tocar e aparecer, né, nesse 1-2 inclusive, e aqui a gente vai ver que ele ganha a linha de fundo, né, a partir desse 1-2, e vai criar uma chance clara de gol, né. Então é um cara que muito constante dentro do campo, e aqui numa situação de transição, onde ele recupera a bola, novamente, executa o passe, e busca ser uma opção futura de passe para o Inter. Então, tocar e aparecer. Inclusive, né, naquela situação de transição, a gente já viu um outro aspecto importante dele, que é físico, inclusive, na hora de se projetar. Muita potência na hora de se projetar. Então, aqui contra o Palmeiras, a gente vai ver que ele começa bem atrás do lance, óbvio que vindo de uma aceleração, mas chega bem na frente, né, para pisar na linha de fundo e tentar o cruzamento, né? Então, se a gente for falar, inclusive, de cruzamentos, o Bernabei é um lateral que ele é curioso justamente porque, assim, ele é um cara que ele é, sim, agressivo, mas ele elege muito bem quando cruzar. A gente falou, inclusive, nesse primeiro vídeo, né, quando ele, na chegada dele ao Inter, sobre isso, inclusive, e a gente vai perceber que muitas vezes ele vai buscar a manutenção da posse. Então, conversando muito com o que a gente falou da questão associativa que ele tem. Então, de muitas vezes buscar priorizar o passe. Mas ele sim é uma ameaça cruzando, né, também. E ele tem dois padrões
que eu acho que são bem perceptíveis na hora dos cruzamentos, que é muitas vezes buscar esse cruzamento mais convencional, né, no centro da área, onde ele costuma também ser perigoso, mas novamente, sendo criterioso, viu que tem uma vantagem interessante no lance, aqui numa situação até de 2 contra 2, mas ainda assim tendo muito espaço, porque o Bragantino acaba defendendo mal aqui o lance, e aqui um aspecto interessante, que é ele encontrando o Borré dentro da área, né, e o Borré recentemente tem sido um jogador bem letal dentro da área, né, o Roger Machado tem conseguido recuperar, né, o futebol, né, do Borré nesse sentido, como uma ameaça dentro da área, finalizando. E aí os cruzamentos do Bernabé são importantes nesse sentido, justamente encontrando o colombiano. O outro aspecto interessante nos cruzamentos do Bernabé é justamente quando ele ganha a linha de fundo. E aí ele se aproveita de uma vantagem tática, porque justamente a defesa tende sempre a afundar, né? Então a se aproximar da própria baliza, inclusive, do próprio gol. E aí isso vai acabar gerando esse tipo de espaço próximo aqui do ponto do pênalti, né? Ou nessa situação que está marcada, com 2 jogadores do Inter, inclusive, livres, e aí vai nascer uma assistência, né, do Bernabé, né, no jogo contra o Atlético Mineiro. Então, novamente, ele se aproveitando muito de ganhar a linha de fundo, se aproveitar muito de uma situação muito vantajosa para quem tá atacando, que é justamente se aproveitar da defesa se afundando, e aí ele vai buscar esse cruzamento para trás, geralmente no ponto do pênalti, e aí vai estar ali presente numa situação em que o Inter vai acabar marcando o gol, né? Então, novamente aqui, se projetando com muita potência, né? E aqui é uma situação onde ele geralmente marca os gols, né? Que é nessa entrada da área, no meio espaço, se projetando, né? Ele veio lá de trás, em relação ao defensor, né? Em relação ao jogador do Atlético Mineiro, ele estava atrás, mas novamente, muita potência na hora de acelerar. E aí, por isso, vai fazer com que ele chegue muito na frente, ele vai pisar na área, na entrada da área, e vai marcar o gol. Então aqui, novamente, meio espaço, entrada da área, vai se aproveitar aqui um pouco da sorte, né, porque a bola acaba desviando no zagueiro do Juventude, mas é onde ele vai marcar o gol, né, novamente na entrada da área, e contra o Corinthians, mas, né, um jogo recente, inclusive, em que ele, novamente, né, ele acaba tendo a leitura do espaço, Corinthians defendendo mal, né, inclusive esse meio espaço, né, defendendo num losango, em que ele se aproveita, vai ter tempo e espaço, a bola vai sim desviar na finalização, mas o gol nasce justamente a partir de uma leitura e uma decisão correta, né, novamente do Bernabé, que vai acabar sendo muito importante, marcando um gol de empate do Inter.